Gerson aceitou e deve voltar ao futebol brasileiro em 2026. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto falou sobre a notícia que vem agitando os bastidores do futebol brasileiro. O ex-Flamengo Gerson teria aceitado jogar no Palmeiras na próxima temporada. Ídolo do Mengão estaria insatisfeito na Rússia e o seu clube não vai dificultar a negociação com a equipe paulista. O que vocês acham? Caberia no Flamengo ou de fato não há mais clima devido à sua saída conturbada? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Tudo sobre o Flamengo agora. Meus queridos, Gerson define futuro após proposta do Palmeiras. A priori, eu tinha visto, foi ótimo, né? Pelo amor de Deus. Os caras que manjam do português vão me bater se eu falar isso. Eu tinha visto uma matéria falando que o Gerson havia recusado voltar pro futebol brasileiro. Que ele estava visando o mundo árabe. Porém, nessa mesma matéria, eu não lembro de onde que era, galera. Vocês me desculpam, não lembro. Mas na mesma matéria falava que o Palmeiras estava insistindo para pelo menos apresentar uma proposta para o jogador. E agora aqui, ó, segundo informação do Coluna do Fla, portal flamenguista, hein? Ó, depois de deixar o Flamengo, Gerson está cada vez mais próximo de retornar ao futebol brasileiro. Isso porque o ex-meia aceitou a proposta do Palmeiras e pode optar por deixar o Zenit. E aqui eles falam, né, que agora cabe à equipe de São Paulo chegar a um acordo com o Zenit para concluir a negociação. O Zenit está pedindo 25 milhões de euros pelo atleta, que é o valor que eles pagaram para ter o atleta do Flamengo. E agora o staff do Zenit, o atleta Marcão, teria dado o ok para o Palmeiras continuar a negociação. E o Palmeiras vai negociar agora com o Zenit. Lembrando que o Zenit tem interesse numa cria da base do Palmeiras, que o Palmeiras não tem interesse de vender. Aí a gente vai precisar ver o que vai acontecer. Mano, assim, esse é o único lugar que eu vi essa informação até agora. Eu não vi em mais nenhum portal por enquanto. Só que se realmente foi isso, a equipe do Palmeiras vai ficar uma equipe embaçada no que vem, hein? Tem o Paulinho ainda pra voltar aí. Cara, Paulinho, Gerson, Vitor Roque, Andreas Pereira. Meu amigo, que time, hein? Que time? Que time que o Palmeiras tá montando. Estão construindo um monstro. Flamengo atingiu um faturamento recorde em 2025. Agora esse ano. De acordo com o levantamento, até o meio de outubro, a equipe arrecadou 1,85 bilhões de reais. Vocês têm noção do tanto de dinheiro que é isso? Tem clube que tem isso aqui de dívida. Os caras têm isso aqui de faturamento. Só para você ter uma ideia, o ano passado do Flamengo, o faturamento do Flamengo ano passado foi 1,33 bilhões. Há 10 anos atrás, o faturamento do Flamengo era de 356 milhões. 10 anos depois, você tem quase 2 bi. E é bem provável que até o final do ano, o Flamengo chegue muito perto do 2 ou até passe os 2 bi de faturamento. Outra equipe que eu tenho curiosidade também de ver o faturamento do final do ano vai ser o do Palmeiras. O Palmeiras acho que vai ter um faturamento muito relevante também. Não vai ser maior, acredito eu, que o do Flamengo, né? O Flamengo, por exemplo, pessoal, consegue colocar 70 mil torcedores dentro do Maracanã. O Palmeiras com o Allianz cheio é em torno de 40 mil. 41, 42. Então, o Flamengo tem mais fôlego para receitas por causa do tamanho, né, do espaço físico para acomodar a torcida que eles têm. E é por isso que eles querem fazer um estádio que seja grande também. E custa muito caro, né? Um estádio desse tamanho.
Um estádio de 40 mil pessoas é valor X. Um estádio de 70, 80 mil pessoas é valor 2x, 3x. Mas eles não querem abrir mão disso, porque isso traz muita receita. Por mais que uma parte ela vá para a CBF, vá para custo operacional, você ainda tem um ganho quando essa receita ela é muito expressiva. Então, tem name rights, enfim, tem uma série de coisas que o público está diretamente impactando esse orçamento. Então, os caras chegaram a 1,85 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro, galera. Muito dinheiro mesmo. E você vê o salto financeiro, né? Em 10 anos, a escalada que aconteceu. E na minha opinião, vou ser muito sincero com vocês, eu acho que nos bastidores do business futebol, o Palmeiras e o Flamengo tinham que estar unidos na ação aí, na causa. O Paparazzo até falou uma vez isso pra mim, conversando comigo. Não era pra ter essa rixa. Na verdade, era pra unir forças. Porque você imagina, no business futebol, o Palmeiras e o Flamengo unidos por fair play, por boas práticas esportivas, por negociação de direitos. Meu amigo, ia tornar o futebol brasileiro mais forte. O que não torna, pessoal, o que deixa, na verdade, de fortalecer o futebol brasileiro é o racha entre os dirigentes, né? Cara, parece que o único jogo que tem esse final de semana é Flamengo e Palmeiras, né? Não dá essa sensação? Porque eu mesmo não parei para prestar atenção em qualquer outro jogo sem ser esse. O Palmeiras tem um desafio, tem um tabu pela frente, um tabu aí de 10 anos. 10 anos que o Palmeiras não vence o Flamengo no Maracanã. Então você tem vários e vários números e também o momento atual das duas equipes e também essa competição pelo Campeonato Brasileiro. Muitos ingredientes para essa partida. E a gente vai comentar sobre várias coisas aqui, novamente, sobre todos esses assuntos, beleza? Pessoal, é o seguinte, é bem provável o Abel Ferreira coloque o Carlos Miguel para ser o goleiro. Porque o Everton não vai estar disponível por causa da fissura na mão, ele vai passar por um tratamento conservador. Então, existe aí a probabilidade de ficar mais ou menos um mês longe dos gramados. E aí teve muita gente, eu vi muitos torcedores do Palmeiras falando que tava certo colocar o Lomba. Jogar o Carlos Miguel, um goleiro jovem ainda, que tá sem atuar faz um tempo, num jogo desse, é você expor o goleiro, talvez de forma desnecessária. Se eventualmente o goleiro falhar, você já faz ali, digamos assim, uma promoção negativa do atleta. Eu não penso dessa forma, não. Eu não penso. Nós estamos falando do goleiro mais caro da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. O jogador foi feito para isso. Se você ficar nessa, daqui pra frente você não coloca o Carlos Miguel em nenhum outro jogo. Porque, sei lá, se tiver Palmeiras e Mirassol, você colocar o Carlos Miguel, o Palmeiras, ele falhar, o Palmeiras levar o gol, perder o jogo por causa de uma falha dele, por causa de um gol que foi falha dele, e eventualmente o Palmeiras for ultrapassado pelo Flamengo na tabela, o pessoal já vai também colocar o goleiro ali como culpado. Ah, Neto, mas pô, você tá comparando um jogo contra o Mirassol de um jogo contra o Flamengo? Mas eu estou falando, pessoal, eu estou ilustrando a situação como um todo. Tem gente que pode pensar assim, falhar contra o Flamengo é normal, o duro é falhar contra uma equipe de menor nível técnico. Então, tem vários pontos de vista para isso. Na minha opinião, Carlos Miguel, sem sombra de dúvida. Goleiro jovem, tem saído muito bem nos treinos, uma envergadura que no pênalti o cara vai parecer fechar o gol. Então, se houver um pênalti durante o jogo, que isso pode acontecer, isso é muito passível de acontecer. No último jogo aconteceu. Você tem um goleiro ali que intimida o adversário, que intimida o cobrador. Então, na minha opinião, Carlos Miguel é o nome da vez. Não tem essa não de, mas vamos poupar. Não, galera, que isso? Jogador de futebol foi feito para jogar futebol. Não tem essa.
minha opinião, a escolha certa do Abel. E finalmente o Abel parece que ele tem tomado uma postura mais ousada agora. Além do time estar performando bem, ter melhorado muito, parece que agora ele está sendo um cara com uma certa ousadia. Uma certa ousadia. Não é mais tão conservador como estava sendo. Porque ele viu que o conservadorismo dele, cara, ia levar o Palmeiras só para baixo, para baixo, para baixo. Aí ele se livrou dessas amarras, deixou de abraçar os bagres e agora parece realmente ter tomado ciência das coisas. E que bom que isso aconteceu no momento que dá pra gente salvar e muito a nossa temporada ainda. Além da liderança, Flamengo e Palmeiras travam disputa de estatísticas no Brasileirão Flamengo e Palmeiras protagonizam um dos maiores duelos do futebol brasileiro. Comandados por Filipe Luís e Abel Ferreira, respectivamente, os times não disputam apenas a liderança do Campeonato Brasileiro, mas também dominam as principais estatísticas da competição nesta temporada. Ao longo do torneio, as equipes têm se destacado em diversos aspectos e, enquanto os torcedores se preparam para o confronto direto no Maracanã, no próximo domingo, fica claro que a disputa vai muito além de quem ocupa a ponta da tabela. A temporada de 2023 tem sido marcada por uma disputa acirrada, rodada após rodada, entre as duas maiores forças do futebol nacional. Com uma rodada atrasada e 28 partidas disputadas até agora, Flamengo e Palmeiras continuam a se alternar entre o primeiro e o segundo lugar, com apenas 3 pontos separando ambos. O Flamengo soma 58 pontos e até a 26ª rodada foi líder durante 16 delas. No entanto, o Palmeiras, com 61 pontos, assumiu a liderança e busca consolidar sua posição com mais um bom desempenho. O Flamengo e seus números impressionantes, ó Flamengo, têm mostrado uma consistência que impressiona. Mesmo sem ser o time com mais vitórias na competição, o time carioca se destaca por um ataque fulminante e uma defesa sólida, o que resulta em um dos maiores saldos de gols da história recente do Campeonato Brasileiro. São 53 gols marcados, o que coloca o Flamengo como o time com o melhor ataque da competição até o momento. Além disso, a defesa rubro-negra tem sido imbatível, com apenas 13 gols sofridos, a menor marca entre todas as equipes da Série A. Esse equilíbrio entre ataque e defesa faz com que o Flamengo se destaque no saldo de gols, com uma diferença de 40 gols a favor, a maior do campeonato até agora. São apenas 3 derrotas no campeonato, a menor quantidade entre todos os times, o que reforça o fato de que a equipe de Filipe Luís é extremamente difícil de ser superada. Além disso, a sequência de bons resultados no Campeonato Brasileiro tem dado à torcida flamenguista a esperança de mais um título. A única preocupação para os rubro-negros é que o Flamengo teve um desempenho irregular nas últimas rodadas, com alguns tropeços inesperados. O time carioca se deparou com adversários fortes, como o próprio Palmeiras, e viu sua liderança ser ameaçada. No entanto, a filosofia de jogo implantada por Filipe Luís parece estar rendendo frutos, e a equipe segue com um estilo de jogo atraente e eficiente. O Palmeiras e a força de Abel Ferreira, enquanto o Flamengo ostenta a melhor defesa e o melhor ataque do campeonato, o Palmeiras tem sido extremamente sólido em termos de consistência. Com 19 vitórias até agora, o time paulista é a equipe com o maior número de triunfos no Brasileirão, superando inclusive o Flamengo, que tem 17 vitórias. Apesar de ser a equipe que mais venceu, o Palmeiras não possui o melhor saldo de gols do campeonato. Isso se deve ao fato de sua defesa, embora boa, ter sofrido 23 gols, o que coloca o Verdão apenas na 3ª posição entre as equipes com menos gols sofridos, atrás do Cruzeiro, que levou 21 gols. Apesar disso, o time comandado por Abel Ferreira se destaca pelo seu ataque, o segundo melhor do campeonato, com 51 gols marcados. O elenco do Palmeiras tem se mostrado muito bem equilibrado, com grandes atuações de jogadores-chave, como Rony, Dudu e o experiente Gustavo Gomes na defesa. A eficiência do Palmeiras está também na capacidade de se manter firme nos jogos decisivos e nas rodadas mais complicadas, o que tem sido um dos trunfos de Abel Ferreira à frente da equipe. Uma das características mais marcantes do trabalho de Abel é a consistência. O Palmeiras raramente perde jogos, e a equipe demonstrou uma grande capacidade de se manter na liderança,
mesmo com os concorrentes pressionando. Essa solidez, em conjunto com o estilo de jogo pragmático e eficiente de Abel, faz do Palmeiras um adversário difícil de ser batido. O confronto direto e a vantagem histórica do Flamengo, o jogo de domingo no Maracanã, não é apenas mais uma rodada do Brasileirão. Além de colocar frente a frente as duas melhores equipes da temporada, o clássico coloca em disputa uma série de recordes e estatísticas. Em termos históricos, o Flamengo leva vantagem nos confrontos diretos no Campeonato Brasileiro. O time carioca não perde para o Palmeiras na competição há quase 8 anos, o que representa um longo período de domínio. Nos últimos 15 jogos entre as duas equipes no Brasileirão, o Flamengo venceu 7 e empatou 8, o que demonstra a dificuldade do Palmeiras em quebrar esse tabu. A última vitória do Verdão sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro ocorreu em 12 de novembro de 2017, quando o time alviverde venceu por 2-0, com 2 gols de Daverson no Allianz Parque. No Maracanã, a última vitória do Palmeiras foi ainda mais distante. Ocorreu em 2015, o que reforça ainda mais a vantagem do Flamengo nesse tipo de confronto. Apesar de o Flamengo ser o time que tem a vantagem no histórico recente, o Palmeiras vem demonstrando nesta temporada um futebol muito sólido e pode ser considerado favorito para quebrar esse tabu. A disputa entre os dois clubes será decisiva, não apenas para a liderança do campeonato, mas também para as estatísticas que separam os dois times. O retorno de Saúl e as expectativas no Flamengo. Um dos principais tópicos que movimentaram os bastidores durante a semana foi a possível volta de Saúl, o meio-campista espanhol que ficou ausente por algum tempo devido a problemas no tornozelo e calcanhar esquerdo. Após algumas semanas de recuperação, Saúl voltou a treinar com o grupo e foi relacionado para o jogo contra o Palmeiras, aumentando as expectativas dos torcedores. O retorno de Saúl, que vinha sendo uma peça importante no meio-campo do Flamengo, é visto como um reforço fundamental para a equipe de Filipe Luís. Se estiver em plenas condições físicas, o espanhol pode ser a chave para reforçar a consistência do Flamengo nas ações ofensivas e defensivas. O técnico Filipe Luís, que já demonstrou ser um especialista em montar equipes equilibradas, pode contar com Saúl para dar ainda mais qualidade ao meio-campo rubro-negro. Doping surpresa e as tensões nos bastidores, além dos aspectos técnicos e táticos. Os bastidores do Flamengo também estiveram agitados nos últimos dias. Na manhã de sexta-feira, um exame antidoping surpresa, realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, gerou um desconforto significativo no Ninho do Urubu. O procedimento, que interrompeu a rotina de treinamento da equipe às vésperas de um jogo decisivo, gerou reclamações de dirigentes e da comissão técnica, além de uma nota oficial do clube. O Flamengo entendeu que, caso os agentes de antidoping tivessem chegado mais cedo, o treino não teria sido afetado. Alguns jogadores não conseguiram fazer os exames a tempo, e isso gerou uma sobrecarga de atividades nos minutos finais do treino. Essa situação foi vista como um transtorno, já que o Flamengo se preparava para um treino importante, que visava aperfeiçoar jogadas ensaiadas e testar movimentos táticos para o clássico contra o Palmeiras. No entanto, após a manifestação pública do Flamengo, o Palmeiras também revelou que passou pelo mesmo procedimento, com a ABCD, realizando exames em seus jogadores antes do treino. Embora a situação tenha gerado desconforto, ela é parte do protocolo normal do controle antidoping e não teve maiores consequências para as equipes. Conclusão. O duelo de gigantes ou confronto entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã promete ser um espetáculo à parte. Não se trata apenas de uma disputa de liderança, mas também de uma batalha de estatísticas e números que refletem a qualidade do futebol brasileiro em 2023. Enquanto o Flamengo tenta manter sua vantagem histórica sobre o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o time paulista busca a quebra de um tabu e a consolidação de sua posição de líder. Com elencos de alto nível e técnicos experientes, os dois times fazem da competição um dos campeonatos mais emocionantes dos últimos tempos. Ao olhar para o futuro, o jogo entre Flamengo e Palmeiras não é apenas um confronto de hoje, mas um reflexo de todo o potencial do futebol nacional. Cada dado estatístico,
Cada resultado conquistado e cada detalhe tático será fundamental para definir não apenas quem será o campeão brasileiro, mas também qual dessas duas gigantescas equipes ficará marcada como a verdadeira dominante do futebol brasileiro em 2023.